E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero ler com vocês aqui um texto muito importante e eu quero refletir esse texto aqui com vocês, beleza? É um texto que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 13, que diz assim: olha só. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos forem ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, devemos de guardar as tradições. Tradições por palavra, ou seja, a tradição oral. Tem que guardar as tradições e também as tradições que foram reveladas por meio das epístolas dos apóstolos. Por que temos que guardar as tradições? Porque uma epístola sozinha não fala por si mesmo, muitas das vezes, por causa das interpretações. Então, quando você for ler os conteúdos da igreja primitiva, você vai perceber que eles dizem assim: conforme nos forem ensinados os presbíteros, conforme os anciãos nos ensinaram, conforme a tradição dos apóstolos diz isso e isso. Então, você vê o texto da Bíblia e você vê a explicação, a tradição que foram passada para eles, porque a tradição é a interpretação, beleza? Então preste atenção. Infelizmente, hoje nós estamos entrando em um momento crítico, né, de muitos canais que eles estão se aventurando em trazer interpretações que destoam da tradição. Interpretações que destoam da tradição. Ou seja, quando a gente fala de tradição, nós estamos falando de conceitos primitivos e não da reforma, ou pós-concílio de Nicéia, ou agostiniana, né, ou das escolas filosóficas de Alexandria. Estamos falando de tradições apostólicas que remetem aos 3 primeiros séculos sem a contaminação da apostasia. Vocês sabem, vocês conhecem a história, a gente ensina isso praticamente, praticamente não, em todos os seminários nós ensinamos isso. Agradeço aos irmãos que me presentearam, né, pagando a minha pós-graduação em História da Igreja, porque quando fiz esse curso, só houve mais testificação daquilo que eu já tinha entendido com relação à história da igreja e à história da interpretação. E você sabe que a igreja cristã, ela vinha caminhando, né, numa linha, em uma tradição única. Tinha alguns pontos aqui e ali, mas são coisas bem pontuais que não interferem em nada. E na parte escatológica, ela era um pensamento só. Daí veio a escola de Alexandria, uma escola filosófica egípcia, fundada por um judeu chamado Filon, que acabou seduzindo Agostinho, que foi um pai da Igreja Católica Apostólica Romana, que fez todo um alicerce de interpretação baseado na simbologia dos textos com explicações filosóficas. E daí nós temos a Igreja Católica que vem trazendo essa interpretação e que depois a Igreja da Reforma, muito dela acaba trazendo consigo também essa mesma interpretação. Deus trouxe e está trazendo a restauração do Evangelho, mas infelizmente alguns canais que começaram crendo dessa forma, não sei se por questões financeiras, né, comércio, ou apostasia da fé mesmo, né, começaram a se apostatar da fé, voltando a acreditar em
filosofias humanas, né, trazendo explicações esdrúxulas. O livro do Apocalipse deve ser lido simbolicamente. Por que deve ser lido simbolicamente? A ressurreição é simbólica? A volta de Jesus é simbólico? O juízo eterno é simbólico? E o livro de Isaías, eu tenho que ler simbolicamente? E o livro de Jeremias, eu tenho que ler simbolicamente? E o livro de Ezequiel, a ressurreição, Gog e Magog, eu tenho que ler simbolicamente? As palavras de Jesus no tocante à grande tribulação, eu tenho que ler simbolicamente? O que está em Apocalipse não está linkado com tudo que Jesus falou e com tudo que os profetas falaram? Ainda que a linguagem seja muitas das vezes simbólica, mas o ensino é literal. A linguagem é simbólica, mas o ensino é literal. Então, a tradição, ela nos ensina uma coisa, que a igreja primitiva sempre cria de uma forma literal. E por mais que alguém venha dizer, mas eles eram homens, pô, você é o que? Anjo? Você é o que? Você é Deus? Você também é homem, eu também sou homem. Mas a minha Bíblia mostra, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15, que eu devo guardar as tradições. Então eu quero deixar para vocês aqui um link nos comentários, fixado, um link para que você possa baixar esse livro aqui, tá? Aqui para você tá virado, mas eu vou ler para você, ó, o Evangelho da Igreja Primitiva. Esse livro tá gratuito para você, que é um livro escrito por um pastor amigo meu e meu professor que me discipulou, conheço ele há mais de 20 anos. Ele me discipulou nessa palavra em 2002, o pastor Damásio Sena. Ele escreveu esse livro onde ele mostra aqui toda a tradição e a fé da igreja primitiva antes da apostasia, antes de vir Nicéia. Então, você vai ver aqui os textos da Bíblia e a interpretação da igreja primitiva, como que eles interpretavam esse texto. Então você vê que eles acreditavam, né, no reino para o futuro, tá? Só que pode dizer que Jesus está reinando hoje, né? Porque os amilenistas acreditam que Jesus está reinando hoje. Aqui está enfaticamente mostrando vários textos da patrística dos primeiros cristãos antes de Nicéia, antes da contaminação, que não eram da escola de Alexandria, que eles acreditavam, eram da escola de Antioquia, e eles acreditavam num reino futuro, literal, constituído por sacerdotes. Mostra também total ausência de ir morar no céu, tá? Vai mostrar aqui textos, vários textos, tá tudo aqui, ó. Você vai poder baixar esse livro gratuitamente, tá? A esperança de uma terra restaurada, herança prometida a Abraão, Jerusalém restaurada, que tem canais aí que não estão guardando a boa tradição, já ensinam que Jerusalém vai deixar de existir, que a nova Jerusalém vai vir descer do céu no reino milenar. Isso não está guardando a tradição. Está pegando a epístola, mas não está guardando a tradição. A tradição ensina que a Jerusalém será restaurada, tá? E que a nova Jerusalém virá descer do céu quando terminar o reino milenar. E você vai ver aqui as bênçãos do descanso da terra, milênio sabático, os textos de Irineu de Leão, desse livro aqui, tá? Contra as heresias, aonde ele foi discípulo de Policarpo. Quem foi Policarpo? Foi discípulo do apóstolo João. E ele ensina exatamente o que Policarpo ensinou para ele, que João ensinou para ele. Há indícios de que Policarpo também aprendeu do apóstolo Paulo. Foi nomeado bispo de Esmirna pelas próprias mãos dos apóstolos. E ele nomeou, né, o seu discípulo Irineu a ser bispo de Lyon, na França. E ele é o último defensor do reino de Deus sobre a terra. Depois começa a vir as apostasias. Vai contar aqui, vai mostrar aqui a história de como que passou a ser ensinada que a igreja ia morar no céu e tal. E, né, a história de cada pai da igreja, né? Quem eram eles? Você vai aprender tudo aqui nesse livro
tá? O Evangelho da Igreja Primitiva, 100% gratuito para você. Estão aqui todas as fontes, está tudo numerado, tá tudo bonitinho. Todas as fontes para você. Baixa esse livro, leia a tradição. Como que os primeiros cristãos bispos, né, presbíteros nomeados pelos apóstolos, como que eles criam? Não se deixa mais ser enganado. Aqui a gente revela o que a Bíblia ensina, mas se é restauração da fé, alguém também ensinou isso. Se é restauração, alguém também já ecoou essa voz. E essa voz foi ecoada nos 3 primeiros séculos, pelos discípulos dos apóstolos. E a gente tem todo um documento, toda uma história de como que isso foi mudado, de como que foi alterado a fé da igreja. E o nome disso se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Então, leia, né, esse livro com carinho. Estão as fontes aqui. Ah, mas eu queria a fonte original, quero ler o livro dos camaradas. O que eles falam? Todos esses livros aqui estão de domínio público, você pode baixar eles, né, na internet, coloca lá o título do livro e põe do lado PDF, que vai aparecer lá o livro para você poder baixar, você pode ver direto da fonte. Aqui é apenas um recorte dos textos. Você quer ler o contexto? Baixa o texto lá, vai na fonte, capítulo, né, o versículo de onde ele tirou esse texto, e você vai ver o texto lá completo. Certo? Não se deixa ser enganado. A gente aqui não vai usar de má fé com você. Aqui a gente não usa de má fé com você. Tá? Você vai poder ver com seus próprios olhos. Tudo que a gente ensina já foi ensinado pela igreja cristã nos 3 primeiros séculos. Nós ensinamos aqui a restauração e não a volta para os princípios romanos. A gente quer trazer você de volta para Jerusalém e não de volta para a Alemanha ou para a Itália. É para Jerusalém, né? Da onde saiu a palavra. Nós vamos restaurar os profetas, trazer de volta as vozes de Isaías, Jeremias, Obadias. Nada de simbologia, nada de figura. Chega de apostasia. Você tem a oportunidade de ver com seus próprios olhos, tocar, né? E ver o que os primeiros cristãos ensinavam. Para onde iriam os mortos ao morrerem em Cristo? Você vai ver com seus próprios olhos que o que muita seita ensina e o que muitos canais ensinam não tem nada a ver com o que a igreja cristã primitiva ensinava. Lembra do texto que eu citei? Guardar as tradições que foram faladas por palavras e também por epístolas. Então, nós temos as epístolas e nós temos as tradições orais. Então você vai ver que existe o texto bíblico e também existe como que eles criam interpretando aqueles textos bíblicos. Certo, gente? Entra aqui, né, nos comentários e baixa o livro gratuitamente, O Evangelho da Igreja Primitiva. Fique na paz.